Oi, pessoas! E ontem tentei gravar para vocês e infelizmente não consegui. Deu algum problema no meu celular, gravou a metade do vídeo, a outra metade ficou sem gravar. E como eu estou sem óculos, eu nunca vejo quando está gravando e quando não está gravando. Eu tenho um problema de vista e para gravar de óculos fica muito reflexo. Gente, resumo do final de semana. Passei um final de semana bem estável, né? Como já vinha prevendo durante os últimos dias, mas o final de semana foi bem diferente. Eu acordei no sábado já muito emotiva, na sexta-feira eu já estava um pouco, né, um pouco chorosa, um pouco mais sensível. No sábado eu acordei, fui, conversei com a minha mãe, assim, um dia que parecia que ia ser aquele dia cheio de vida, cheio de brilho, sabe? Com vontade de realmente sair e ver vida. E de repente começou. Voltei para dentro da minha casa, tomei meu café, tomei minhas medicações. Como eu percebi que já estava com o coração um pouco acelerado, tomei ali umas 3 gotinhas de clonazepam para poder ajudar, né? Que é o meu SOS. E do nada veio o choro. O choro, o choro, o choro que não parava, o choro que não cessava. E eu, assim, parada, olhando para o nada, esperando que parasse, que cessasse, porque alguns amigos haviam me convidado para poder fazer um treino, né? Como eu estou sem academia, foi uma das primeiras coisas que eu tive que cortar, porque infelizmente, quando a gente entra com processo no INSS, você deixa de receber qualquer coisa. Então eu falei assim, poxa, eu tenho uma filha, eu tenho outros compromissos, então eu vou cortar tudo que puder. Tenho uma academia básica aqui em casa, então estou treinando, fazendo meu cardio ali, pedalando para poder, né, dar uma arejada na cabeça. Mas a academia mesmo, que era o meu refúgio, eu não tenho conseguido frequentar por conta de questões financeiras mesmo. Aí esses amigos me convidaram, eu falei assim, gente, eu preciso estar bem para poder treinar. Consegui controlar um pouquinho o choro e fui treinar com eles. Durante o período que eu estava lá, foi assim, maravilhoso, sabe? Aquele entusiasmo, porque a academia, querendo ou não, foi o meu refúgio durante muito tempo. Tem uma unidade que é lá de Águas Claras, que assim, eu considerava a minha segunda casa, porque eu ia, treinava, né, no período do horário de almoço ali, usava para treinar, para tomar um banho, dar uma refrescada na cabeça e voltar para poder trabalhar no período da tarde, né? E no período da noite eu sempre voltava para fazer o cardio, porque do meu trabalho para minha casa é 1 hora e meia de carro, né? Então era um trajeto muito desgastante. Se eu terminasse o expediente e viesse direto para casa, eu pegaria muito engarrafamento. Então acaba que não compensava muito. Então eu ficava fazendo o meu cardio até dar o horário de voltar para casa. Então sempre foi um refúgio muito grande para mim, sempre me ajudou a renovar, a ter, sabe, a ter novas ideias, conseguir ter um pouco de criatividade durante o período que eu estava com meu fonezinho de ouvido e treinando. E isso foi uma coisa que foi me levado logo no começo que eu me afastei pelo burnout, né? Então, gostei muito de treinar, fiquei muito feliz, mas logo que eu saí da academia já vem aquela sensação de, poxa vida, você está sendo privada de tanta coisa por uma doença que você não escolheu ter, né? Eu não escolhi ter burnout, eu não escolhi ficar afastada, eu não escolhi não ter um salário para poder custear minha academia. Então veio imediatamente aquela sensação. Para muitos vai parecer fútil, mas para mim é uma coisa que me curava, que era essencial, né, no meu dia a dia. Passei o restante do dia um pouco mais quietinha, mas com aquela sensação de felicidade. O treino me proporciona isso, né? A musculação sempre me trouxe. É por isso que, assim, como psicanalista e como uma pessoa que passa pelo problema também, eu sempre aconselho, faça uma atividade física. Por mais que seja uma caminhada, tenha um pouco de contato com a atividade física, porque te ajuda a manter um pouco de criatividade, a manter um pouco de sanidade e ajuda a refrescar a cabeça, porque muitas vezes a gente está com a cabeça a mil e se você abrir a boca para falar alguma coisa, se você tiver que conviver com um familiar que seja, uma atividade pequena dentro de casa, muitas vezes a gente acaba se destemperando e falando coisa que não deve.
E quando você faz essas pequenas pausas, né, dá esse pequeno tempinho ali para a cabeça voltar a funcionar um pouquinho mais normal, geralmente tem um valor muito grande na questão de evitar, né, conflitos com quem não tem nada a ver com o problema da gente. Então, eu sempre indico muito isso, quem puder faça. Ontem foi um dia mais normal, tirei o dia para realmente ficar deitada. Confesso para vocês que fiz alguma medicação de escape, né? Tentei fugir um pouco da realidade, porque querendo ou não a gente pensa muito nas obrigações que tem, na demora de entrar dinheiro, a documentação que o INSS me pediu, que a clínica enviou errado, quanto tempo vão demorar para analisar isso, né? A gente fica com essas preocupações e agora perto de férias também das crianças, né? A minha filha vai entrar de férias e o que eu vou poder proporcionar para ela durante esse período. Sei que a gente consegue fazer um monte de coisa em casa, mas, poxa, isso também pesa no psicológico da gente, né? Fora um vídeo que eu recebi, um vídeo não, um áudio. Tem um amigo, considero um amigo, né, muito grande, que toca em uma banda, embora ele grave sempre alguns vídeos na voz e violão ali, e ele sempre pede para que a gente passe algumas sugestões, né? E eu acabei falando para ele, falei, poxa, eu tô com tanta saudade de ouvir algumas músicas do Saulo que não são muito conhecidas. E acabou que ele falou assim, eu já cantei muito essa música e eu acho ela linda também. Vou regravar que já tem bastante tempo que eu não canto, então eu vou fazer em voz e violão. E ele acabou cantando a música no áudio para mim. E aquilo me deu uma felicidade tremenda, sabe? Eu falei, poxa, não tinha a menor obrigação, mas trouxe um pouco de alegria para o meu dia, né? E passei o restante do dia tentando assistir alguma coisa, mas não tem concentração, é aquele negócio, você começa a assistir e daqui a pouco você já não sabe mais o que você está fazendo, não sabe o que você viu e... Gente, a gente ri para poder não chorar, mas a concentração tem dia que realmente não vem. Eu gosto muito de tirar um tempo para estudar durante o dia, né? Esses períodos eu estou tentando manter uma rotina, porque eu sei que é importante. E muitas vezes eu termino de ler um parágrafo e tenho que voltar, porque não sei o que estava escrito, né? E é uma pessoa que tem muito costume com leitura, eu sou muito apegada a livros e a ler. É uma coisa que sempre fez parte da minha vida, da minha infância. Mas tentei fazer. Dormi bastante, né? Por conta da medicação também. É, no período da noite já foi um pouco mais tranquilo, acabei um outro colega que também passa pela mesma questão de perícia do INSS, de problemas com perícia, né? No caso dele foi um acidente, ele perdeu os movimentos das pernas, então realmente no caso dele é muito mais necessário, né? Porque realmente ele não consegue fazer nada, nada, nada. Conversamos, sorrimos, aquele negócio, se você tem um problema, tenta pelo menos encarar com bom humor. E a gente fez muita piada, principalmente com a condição dele. Então, acho que a maneira como você leva as coisas, eu acho que torna um pouco mais leve e tornou minha noite um pouco mais leve. Então, resumindo, o final de semana foi isso, né? E hoje já levantei, já meditei, já fiz uma horinha de bicicleta e agora, no período da tarde, eu vou tentar me concentrar em resolver esses problemas, né? Pedir as documentações que estão faltando para a clínica e encaminhar para o INSS e ver o que eu posso fazer para acelerar pelo menos esse benefício, porque infelizmente, gente, as pessoas falam que dinheiro não é tudo, mas ficar sem também te traz um monte de problemas, né? Te traz uma série de questionamentos, uma série de inseguranças. E eu, como sempre fui muito independente, né? Desde muito jovem, trabalhei, sempre tive as minhas coisas, eu tenho muito medo com relação a isso, né? O que me impede muitas vezes de arriscar um pouco mais. E o que me prende também a lugares como esse que eu fiquei durante tantos anos, que acabou me adoecendo. Então, são tantas coisas para rever. São tantas coisas para rever, meu Deus. É o que eu falo, a gente sabe tratar os outros, mas muitas vezes a gente peca na questão pessoal, né? Mas tenho aprendido muito também e eu espero conseguir resolver tudo isso e me desvencilhar, né? Desses apegos que muitas vezes a gente cria na memória da gente
e acaba acreditando e levando para a vida, né? E com relação à minha filha, eu tento, realmente, eu tenho criado uma filha muito, com um pensamento muito diferente do meu, com atitudes muito diferentes da minha, com relação a trabalho, com relação ao quanto você tolera dos outros e com relação a impor limites. Muitas vezes a gente sofre, viu? Porque você criar filhos com atitude, você tem que lembrar que essa atitude também funciona para você. Então, toda vez que você questiona, como eu fiz até um vídeo pro Instagram esses dias, eu tô com uma vaca nova e ela tem um bezerrinho, então ela fica separada das demais para poder acostumar, né, com o ambiente, para as outras acostumarem com o cheiro dela, do filhote. E o pai da minha filha, ele é negro. E a minha filha nasceu branca, branca transparente. Aí esses dias ela veio ficar aqui comigo, né? E de manhãzinha a vaca começa a me chamar para poder colocar a comida dela separada. Aí ela fica mugindo, mugindo, mugindo até o horário que você vai lá e coloca a comida dela na cocheira. E eu falei pra minha filha, eu falei assim, ah, gente, essa vaca podia parar só um pouquinho de encher o saco. Afinal de contas, ela tem tanta coisa para explicar, porque ela é toda branca e o filhote dela nasceu todo preto. Ela disse assim, mãe, convém você pensar se você realmente vai questionar a vaca, porque todos os dias eu tenho que explicar para alguém por que eu sou filha do meu pai. Porque ninguém acredita. Eu digo, é melhor a gente deixar esse assunto quieto. Mas foi um momento que eu falei, gente, eu ensinei realmente a questionar, né, a ponderar a respeito dos assuntos e agora você tem que lidar com um adolescente que te faz esse tipo de questionamento. Então é engraçado. E quando ela está aqui, para mim também é um alívio mental muito grande. Embora eu não tenha conversado com ela a respeito disso, mas ela me distrai bastante. Os adolescentes têm o jeito deles, mas acaba que a gente se diverte, né? Com as brincadeiras que são outras, com as dancinhas que são outras, com os memes que são outros. Meu Deus, como ela me ensina coisas que eu às vezes acho engraçado, mas não entendo, né? Aí ela chega e me coloca pra cima, me ensinando, diz, mãe, isso aqui significa isso, saiu daqui e tal. Então são momentos muito produtivos também. E é como eu falo pra vocês, não é só a questão do trabalho que me fez mal, é a questão de pensar no quanto eu perdi de convívio com a minha filha, e eu não digo precisava trabalhar, precisava ter o dinheiro para ajudar a criar minha filha, mas foi o excesso, né? Foi o que passou, foram as horas, 1 hora e meia, 2 horas a mais no trabalho, entrar meia hora mais cedo, sair 1 hora e meia mais tarde todos os dias. E isso foi o que me fez questionar agora, nesse período, o quanto eu poderia ter convivido mais. Essa 1 hora e meia teria feito muita diferença se eu estivesse em casa com ela durante a infância, a pré-adolescência dela, né? Então eu creio que eu perdi momentos valiosos, que não vão ser recuperados, né? Infelizmente fica na parte do arrependimento e do aprendizado. E o quanto os momentos que eu tive com ela poderiam ter sido de mais qualidade, né? Finais de semana, que eu estava geralmente muito estressada, muito cansada, já exausta mentalmente, então muitas vezes eu não tinha paciência para as brincadeiras dela, né? Que eram típicas da idade. Então, é um conselho que eu sempre dei para as funcionárias e que eu deixo para vocês também. Aproveite a família de vocês, aproveite os filhos de vocês e faça o que você tiver que fazer dentro do seu horário. Saiu dali, esquece. Tenta deletar, porque o tempo passa, você não vai recuperar, a sua saúde vai embora, o dinheiro que você ganha muitas vezes não dá para poder sequer reparar, né, a sua saúde mental, os problemas de saúde que vêm junto com isso, e você fica apenas com o que sobrou, né? E geralmente quando eles chegam nessa idade, a minha já está com 16, eles têm a vida deles para viver, tem o pré-vestibular, tem a escolha da profissão, tem tantas coisas. Você vai aproveitar, mas você vai aproveitar um período diferente. Então, dê valor nessas coisas, tá? A empresa vai te substituir, mas a sua família, você não vai conseguir recuperar esse tempo que você deixou de viver com eles. Então faça isso, tá bom? Gente, volto daqui a pouco com outros assuntos, com outras coisas. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Assim, tô acreditando. Hoje eu estou muito animada que eu vou conseguir resolver esses problemas.
pretendo manter esse ânimo até o final do dia. E é como eu falo, obrigada por me ouvir, obrigada por cada um de vocês que assistem esses vídeos. Vamos compartilhar as nossas experiências, se você está passando por isso, me conta a sua história. Eu realmente me interesso, realmente a gente tira muito aprendizado um com o outro, porque cada um passa de uma maneira diferente, cada um consegue resolver de uma maneira diferente, e a sua maneira de resolver pode me ajudar, da mesma forma que a minha maneira de enxergar as coisas pode ajudar alguns de vocês. Então a vida é para isso, é para essa troca, é para essa é, diversidade de vivências e é para a gente trocar experiências. Eu acho que é isso que fica, né, de aprendizado para hoje. Vamos tentar fazer a nossa semana ser maravilhosa, tá bom? Ó,